Bem, hoje é a nossa última aula da disciplina Redes de Computadores 1 e nesta aula nós vamos examinar o controle de congestionamento. Inicialmente, nós vamos tratar dos princípios de controle de congestionamento, examinando as causas e os problemas que isso traz e, em seguida, nós vamos tratar do controle de congestionamento do TCP. Bem, lembramos, né, que é indispensável a leitura do livro-texto para completa compreensão dos temas que nós abordamos ao longo do nosso curso, né? Então, além de assistir às aulas, por favor, leiam o nosso livro-texto. Só para lembrar o que nós fizemos aqui nesse capítulo 3, nós estamos tratando da camada de transporte. Inicialmente, nós examinamos os serviços da camada de transporte, depois multiplexação e demultiplexação. Examinamos também o UDP, que faz na pilha de protocolo da internet o transporte não orientado à conexão. Depois, passamos a examinar os princípios da transferência confiável de dados e isso, de alguma forma, nos deu a bagagem necessária para começar a trabalhar em cima do transporte orientado à conexão da internet, que é realizada pelo protocolo TCP. Hoje, então, nós vamos falar dos princípios de controle de congestionamento e, na segunda parte da aula, vamos falar do controle de congestionamento que é feito pelo TCP. Bem, a primeira coisa que a gente acha importante falar é o que é congestionamento, ou seja, informalmente a gente pode dizer que o congestionamento é a situação onde muitas fontes, tá, onde muitos transmissores estão enviando muitos dados muito rapidamente para a rede e a rede, de alguma forma, fica com informações demais além do que ela consegue tratar. Ou seja, o congestionamento é um problema do núcleo da rede. Congestionamento é diferente de controle de fluxo. Controle de fluxo, na verdade, nós sabemos que é um problema do remetente TCP e do receptor TCP, né? E é, na verdade, uma forma encontrada, né, de não permitir que um remetente TCP inunde de informações o receptor TCP. Tá? É uma questão, na verdade, da periferia da rede, é inerente aos dois hospedeiros que executam na verdade, que se comunicam através do TCP na camada de transporte. Então, como, na verdade, é possível se saber que o núcleo da rede está congestionado? Tá? O primeiro sintoma é a perda de pacotes. Ou, na verdade, o transmissor TCP, ele começa a perceber que começa a haver perdas de pacotes. Mas por que essa perda de pacotes ocorre? Na verdade, ela ocorre por causa do esgotamento de buffers dos roteadores no interior da rede. Tá? Ou seja, nós sabemos que os roteadores, né, eles fazem store and forward, e para fazer o store eles precisam de buffers, e buffers são em quantidade limitada e, portanto, se a quantidade de pacotes, de datagramas que estão chegando aos roteadores é maior do que a capacidade que eles têm de transmitir nas linhas de saída, esses pacotes eles são colocados em buffers à espera da oportunidade de transmiti-los. Porém, se a quantidade de buffers é insuficiente, os pacotes, então, começam a ser perdidos. Bem, e o outro sintoma do congestionamento são os longos atrasos, ou seja, mesmo que os roteadores da rota entre o transmissor TCP e o receptor TCP
tem um buffer suficiente, à medida que as informações são armazenadas para transmissão posterior no enlace de saída, o que vai acontecer? Vai acontecer que o tempo de entrega no TCP receptor, ele vai se tornando cada vez mais longo. Tá? Só para frisar, esse é um dos 10 problemas mais importantes em rede, já que ele está associado à transferência confiável de dados, como a gente viu em aula anterior. Bem, nós vamos começar, então, a examinar as causas e os custos do congestionamento. Nós vamos fazer isso através de 3 cenários distintos. E nesse primeiro cenário, que nós estamos chamando de cenário 1, a gente tem a seguinte situação. Nós temos 2 remetentes, né, que são ilustrados na parte superior esquerda da nossa ilustração. Tá? Nós temos 2 receptores, que são as 2 máquinas mostradas, 2 rostos mostrados à direita. Nós temos um único roteador que no PES entre o TCP transmissor e o TCP receptor. Esse roteador, esse único roteador, né, ele tem buffers infinitos, ou seja, é uma situação completamente real que nós estamos usando aqui para ilustrar as causas e os custos do congestionamento. Mas nós estamos supondo, então, que esse roteador tem buffers infinitos. O nosso protocolo para transferência de dados confiável é um protocolo simples que, na verdade, apanha as informações enviadas pela aplicação através do seu socket, tá? E apenas coloca um cabeçalho e passa para o nível de rede sem a necessidade de retransmissão, já que os buffers do nosso roteador são em quantidade infinita e, portanto, as informações, os pacotes, não serão descartados. Tá? Bem, algumas coisas precisam ser observadas nessa figura. A gente tem no rotear os dados, né, originais enviados, né, pela aplicação, que são enviados numa taxa que a gente está chamando de lambda-in. Esses dados que a aplicação envia nessa taxa, ou seja, ela está enviando numa taxa média de lambda-in bytes por segundo. Tá? E nós temos, no lado receptor, tá? Nós temos a taxa, né? A vazão da conexão TCP, que a gente está chamando de lambda out, ou seja, a quantidade de informação que chega ao receptor da conexão TCP. Tá? Na parte inferior da figura, nós temos, então, a ilustração, o que acontece, né, quando você aumenta a taxa de transmissão, o que acontece com a taxa de recepção, ou seja, com a vazão da conexão, quando você aumenta a taxa de transmissão. Então, do lado esquerdo da figura, nós temos um gráfico, né, onde está ilustrado a taxa, taxa média de transmissão enviada na conexão TCP e no eixo vertical nós temos a vazão da conexão. Então, como através desse roteador passam 2 conexões TCP, então se a conexão iniciada no host A, tá, ela vai, à medida que a taxa de envio de dados nessa conexão vai aumentando, tá, a vazão, né, que chega ao receptor da conexão, ela vai crescendo linearmente. Até que ponto? Até o ponto de
da capacidade do link do roteador sobre 2. Por quê? Porque através desse roteador estão passando duas conexões TCP, duas comunicações TCP. Tá? Então, à medida que a taxa de envio de dados de uma conexão TCP cresce até o limite da capacidade de vazão do roteador sobre 2, ela vai crescendo. A partir desse momento, o que acontece? Por mais que a aplicação que executa no host A envie dados para serem transmitidos, o que se passa é que esses dados começam a ser enfileirados no roteador para posterior transmissão. E, por mais que esses dados são enviados mais e mais rapidamente, né, a vazão que os dados chegam ao receptor, tá, ela não passa de C sobre 2. Bem, nesse momento, a gente pode imaginar o que acontece com a fila de pacotes, né, que estão bufferizados nesse roteador intermediário. Né? Ela vai crescendo cada vez mais, já que a nossa taxa de transmissão, de envio, passou de C sobre 2. Então, o tamanho da fila vai crescendo, né? E a partir de um certo instante, cada vez vai ficando mais longa essa fila, cada vez vão sendo colocados mais pacotes enfileirados, e o que acontece então com os retardos de entrega dos pacotes no receptor? Eles passam a ser cada vez maiores, né? Então, quais são as consequências, né, desse congestionamento que está acontecendo basicamente nesse roteador intermediário, né? A chegada de pacotes, à medida que ela se aproxima da capacidade do link, ela vai fazer com que os retardos aumentem imensamente, chegando, como a gente pode ver nessa figura embaixo, né, do lado direito, vai tender a infinito. Então, na verdade, não adianta bombear informações mais rápido para dentro da rede, além da capacidade de transporte da rede. Bem, vamos agora examinar o segundo cenário para estudar as causas e os custos do congestionamento. Vejamos aqui, o cenário é exatamente igual ao anterior, com algumas diferenças. A primeira diferença é que o nosso roteador agora, ele tem a quantidade de buffers finitos, ou seja, ele tem uma certa quantidade de buffers, e se esses buffers já estão todos ocupados, e algum pacote for entregue a esse roteador, esse pacote vai ter que ser descartado, porque o roteador não tem, basicamente, mais buffers para armazenar essa informação. Bem, nós vemos também, né, que a taxa de envio das informações, ou seja, os dados originais, que são enviados a uma taxa lambda in bytes, né, por segundo, a eles são acrescidos os dados que devem ser transmitidos, já que agora o nosso roteador tem buffers limitados, né? E então nós chamamos de lambda in linha, né, que está mostrado lá no host A, né, na camada de transporte, né, na verdade, a taxa que é produzida pelos dados originais que a aplicação entrega para a camada de transporte, acrescida dos dados retransmitidos. Tá? Bem, então vamos ver o que acontece. Nós aqui, nesse slide agora, nós temos ainda em relação àquele cenário 2, né,
Então, o que acontece? Bem, quando a gente tem a taxa de envio, tá? Até a capacidade do enlace que sai do receptor em direção ao remetente igual a R sobre 2, ou C sobre 2, a capacidade do enlace, a metade da capacidade do enlace, já que a gente tem, novamente, 2 conexões TCP que passam por esse roteador, o que acontece com a vazão, tá? Ou seja, o que acontece com os dados que chegam ao receptor? Eles crescem de forma linear. Isso é mostrado, na verdade, nessa figura mais à esquerda do nosso slide, né? Então, quando essa vazão, né, ou seja, a quantidade de informação que chega ao receptor, a gente costuma chamar também de esse lambda out, a gente costuma chamar também de output, tá? Então, se a situação é essa, se está sendo transmitida informação a uma velocidade, né, que não, pela aplicação, pelo TCP, que não excede a capacidade do enlace do receptor, né, então, a taxa de envio vai ser igual à taxa de recebimento, ou seja, igual à vazão ou igual ao output. Bem, no segundo caso, tá, na segunda ilustração, né, do meio do slide, nós vemos a situação onde nós vamos fazer a retransmissão perfeita, tá, apenas com perdas, ou seja, as perdas que vão acontecer de pacotes, elas vão se dar a escassez de buffers, ou seja, chegam dados, né, ao roteador e esse não tem capacidade de armazenar um determinado pacote, porque os seus buffers já estão todos ocupados, né? Então, na verdade, o que vai trafegar pelo roteador. Na verdade, vai trafegar pelo roteador o lambda em linha. Quer dizer, o que é lambda em linha, só para lembrar? São os dados que a aplicação entrega para a camada de transporte, acrescido dos dados que é preciso retransmitir porque eles foram perdidos. Então, o que vai acontecer nesse caso? O lambda em linha vai ser maior do que o lambda out, ou seja, do que a taxa de informações recebida no receptor, no destino, tá? E isso é mostrado nessa figura intermediária. Reparem que, na verdade, o lambda out, que está mostrado lá no eixo vertical, ele na verdade, antes eram a capacidade do enlace sobre 2, ele cai para, nos casos extremos, para a capacidade do canal sobre 3. E, finalmente, na última ilustração desse slide, nós temos a situação onde eu vou ter retransmissões de pacotes que, na verdade, atrasados, porque não foram recebidas confirmações a tempo, ou seja, a temporização ocorreu, mas o pacote não foi perdido, tá? Então, a retransmissão de pacotes atrasados e não perdidos. Vai tornar a situação ainda pior, tá? O lambda in linha, né, vai ser ainda maior do que no caso anterior e do que no caso perfeito, para o mesmo lambda out. Então, se a gente olhar aquela figura, né, mais à direita, nós vemos, então, que quando o lambda in linha, nesse caso, onde eu tenho retransmissões por causa de pacotes atrasados, né, não perdidos, né, ele cai, o lambda out cai para a capacidade do enlace, né, sobre 4.
Daí, a gente pode extrair os custos de congestionamento, nesse caso, são quais? Ou seja, mais trabalho, retransmissão, é necessária que seja feita para um dado output, ou seja, para uma certa vazão, para uma certa quantidade de informação entregue no destino. E retransmissões desnecessárias são feitas, na verdade. São enviadas múltiplas cópias do mesmo pacote que serão, evidentemente, descartadas pelo receptor. Então, essas retransmissões desse terceiro caso, onde os pacotes estão atrasados, na verdade, não foram perdidos, tá? Eles são situações onde nós gastamos os recursos de transmissão da rede e esses recursos são basicamente desperdiçados, já que a informação já foi entregue ao remetente e, portanto, as cópias são descartadas. Bem, nesse último cenário, que nós estamos chamando de cenário 3, né, para constatar quais são as causas e o custo do congestionamento, nós temos um cenário onde nós temos 4 remetentes, né, e os caminhos, na verdade, os pés, têm múltiplos enlaces, na verdade. Cada pé desse, com essas 4 conexões que aí estão ilustradas, uma em vermelho, que vai do host A ao host D, outra em verde, né? Outra em azul e outra em rosa. Na verdade, são 4 conexões que nós temos aí ilustradas, né? Cada uma dessas conexões, ela passa por múltiplos enlaces. Na verdade, nós temos 2 roteadores no caminho entre cada remetente e cada receptor. Bem, nesse cenário ocorrem tanto a temporização, ou seja, pacotes, né, retransmitidos, mas que não foram perdidos, como retransmissões devido à perda, já que os nossos roteadores têm buffers finitos. Tá? E a pergunta que a gente deve tentar responder é o que acontece à medida que o lambda-in, quer dizer, a taxa de envio que a aplicação manda seus dados, né, e lambda em linha crescem. Lambda em linha, é só lembrar, são os dados, né, que a aplicação envia, na taxa que os dados que a aplicação envia, acrescidos dos dados que são retransmitidos. Tá? Bem, essa pergunta nós podemos responder através da ilustração que é mostrada em seguida. À medida que, por exemplo, se a gente pensar no lado direito da nossa ilustração, né, esse roteador mais à direita, onde passa o fluxo de dados em vermelho e verde, né, eles, na verdade, esses fluxos, eles passam a competir entre si pelos recursos que estão nesse roteador. Tá? Bem, e aí, o que acontece com a vazão? Tá? À medida que a informação chega e passa a competir nesse roteador, os dados que vieram, tá, do host A, que nós estamos chamando, esse fluxo em vermelho, né, eles vêm de um roteador intermediário, ou seja, eles já deram um pulo, tá, e chegam através do segundo hop a esse roteador. Bem, e os dados em verde, eles vêm direto do host para esse roteador. E passa a haver competição pelos buffers desse roteador. Então, o que acontece, na verdade, com a vazão, ou seja, com lambda out, desse fluxo em vermelho, ele cresce,
tá? Até um certo ponto, e depois ele vai caindo drasticamente, tá? Podendo chegar quase a zero. Isso está mostrado nessa figura à esquerda. Tá? Então, um outro custo de congestionamento é quando um pacote é descartado por um roteador, por exemplo, por esse roteador que nós estamos examinando, qualquer capacidade de transmissão usada antes do descarte para esse pacote é desperdiçada. Então, todo esforço que foi feito para a transmissão desse pacote, desde o host de origem desse fluxo em vermelho, passando pelo primeiro roteador até chegar ao segundo roteador, onde o pacote é descartado, é totalmente desperdiçado. Bem, então, nós vimos que, na verdade, o congestionamento é um problema, tá? E ele, de alguma forma, ele deve ser tratado em redes de computadores. Duas abordagens são usuais para controle de congestionamento. A primeira abordagem é o controle de congestionamento que nós estamos chamando fim a fim. Tá? Ou seja, nesse tipo de controle de congestionamento, né, nós temos que resolver o problema do congestionamento. Então, nesse tipo de congestionamento, não tem realimentação explícita pela rede. Ou seja, o que eu quero dizer? Que o núcleo da rede, ou seja, os roteadores, né, do PES, do caminho entre a origem e destino, não dão nenhuma informação para as extremidades, ou seja, para os hosts, né, de que o congestionamento está acontecendo. O congestionamento, então, é inferido a partir de perdas de retardo observados pelo host terminal. Tá? Então, como então que o host vai saber que está acontecendo perda de pacotes em roteadores? Ele vai ter que, de alguma forma, inferir isso a partir do que? Não recebi a confirmação. Eu estou recebendo ACKs duplicados ou coisa desse tipo. Tá? Então, essa é a abordagem usada pelo TCP, ou seja, o controle de congestionamento feito na internet usa a abordagem fim a fim, que nós vamos estudar daqui a pouco. E o controle de congestionamento, com o apoio de rede, como é que ele funciona? Os roteadores, na verdade, mandam informações para os sistemas terminais, para os hosts, né, para os hospedeiros, informando que algo não vai bem no interior da rede. Né? Ou seja, nós vamos ter, por exemplo, algum bit indicando congestionamento que, quando o pacote chega ao transmissor, por exemplo, uma confirmação, ele pode, através de um campo, né, no seu cabeçalho, verificar um bit está ligado, então está acontecendo algo relativo ao congestionamento no interior da rede. Tá? E existem também formas de deixar explícita a taxa para envio pelo remetente. Bem, vamos então, inicialmente, tá, fazer um estudo de caso de controle de congestionamento que é usado em redes ATM, tá, pelo serviço ABR. ABR, né, abreviatura de Available Bitrate. Tá? Então, esse serviço é dito um serviço elástico, né, esse serviço ABR é dito um serviço elástico, e ele vai funcionar da seguinte forma. Se o caminho do remetente até o receptor está subcarregado, está com folga, ou seja, os roteadores não estão com problemas, tá? O remetente pode usar a banda que estiver disponível. Tá? Não é preciso que ele, de alguma forma, fique restrito, tá, a uma taxa mínima, por exemplo. Agora, se o caminho do remetente até o receptor estiver congestionado, né, o remetente
deve reduzir a sua taxa até aquela taxa mínima que lhe é garantida pelo serviço ABR. Tá? Bem, e como é que isso é feito? Pacotes em rede ATM, né, são chamadas de células. Então, além das células de dados, nós vamos ter as células RM, né, que são as células de gerenciamento de recursos. Tá? Essas células, elas são enviadas pelo remetente intercaladas com as células de dados. Bits na célula RM são iniciados pelos computadores, ou seja, pelos roteadores das redes ATM, tá? Para indicar o congestionamento. Então, existe o bit NI, tá? Que significa normalmente a taxa, tá? Ou seja, algum roteador, ou seja, algum computador do interior da rede, né? Ele está com leves sintomas de congestionamento, então, quando o bit NI de alguma forma está ligado, o remetente passa a saber que ele não deve aumentar a taxa além daquela que ele já está usando. Além disso, existe um outro bit, né, no cabeçalho das células ATM, tá, que é o bit CI, que dão uma indicação, tá, para o remetente de que está acontecendo efetivamente congestionamento no interior da rede. As células RM são devolvidas ao remetente pelo receptor sem alteração desses bits. Então, o núcleo da rede, eventualmente, quando se depara com uma situação de congestionamento, né, os comutadores, eles ligam esses bits e essas células RM viajam até o receptor e o receptor as devolve para o remetente e assim o remetente fica sabendo o que está acontecendo no interior da rede. Essa ilustração, tá, ela está mostrando exatamente a situação onde eu tenho o fonte, o remetente e o destino, né, e nós estamos vendo as células, né, RM em vermelho e as células de dados. Nós temos ali dois comutadores no caminho entre o fonte e o destino e as redes ATM fazem isso, mandam células de dados e intercalando células de dados enviam as células RM, que chegam ao destino e são devolvidas, né? Vocês veem na ilustração, na linha de baixo, as células RM são devolvidas para o fonte ou para o transmissor, dando a eles a possibilidade de saber o que se passa no interior da rede. Tá? Porque os computadores, à medida que eles experimentam, tá, algum sintoma de congestionamento, eles setam aqueles bits que nós vimos antes, o bit CI e o bit NI, de acordo com o que está acontecendo. Tá? Além disso, nós temos um campo, o campo ER, que é a abreviatura de Explicit Rate, de 2 bytes na célula RM, tá? Ou seja, na célula de dados ERM. O computador congestionado pode diminuir o valor de ER na célula, ou seja, viaja em cada célula a informação de qual a taxa está sendo usada de envio do remetente para o destino. Né? E o computador, à medida que ele está congestionado, ele pode mudar esse valor que está contido nesse campo ER. Tá? E a taxa do remetente é, então, ajustada para o menor valor possível entre os comutadores de todo o caminho, de todo o peça. Temos ainda um bit, o bit EFCI, em células de dados, ligados por algum computador congestionado. Se o bit EFCI estiver ligado na célula de dados, antes da célula RM passar,
o receptor liga esse bit, o bit CI, na célula RM, que é devolvida para o fonte. Tá? Então, esse é um estudo, esse é um exemplo, né, onde o controle de congestionamento recebe a realimentação do interior da rede, dos comutadores da rede, tá? Que não é o que se passa não é o que é feito na internet. Bem, após termos examinado os princípios de controle de congestionamento, agora nós vamos olhar em detalhes o que acontece, como é tratado o controle de congestionamento do TCP. Bem, então vamos começar a ver como é feito o controle de congestionamento no TCP. Tá? Na verdade, a gente tem que responder 3 questões, né? Como o remetente limita a sua taxa de transmissão, porque, na verdade, nós sabemos que o congestionamento são muitos remetentes enviando para o interior da rede muitos dados a uma taxa elevada, né? Tá? Isso é que a gente falou lá no início. Então, a gente precisa saber como o remetente limita a taxa de envio, como o transmissor vai perceber o congestionamento, já que ele não vai ter realimentação da rede, tá? E quais são os mecanismos usados para, na verdade, executar essa limitação de envio, né? Tá? Então, o nosso controle de congestionamento feito pelo TCP, ele é um controle do tipo fim a fim, ou seja, sem assistência da rede. O transmissor vai limitar a transmissão dele com base nessa equação que está aí na vermelha. Na verdade, ele vai olhar, nós sabemos que tanto o transmissor TCP quanto o receptor TCP vai ter buffers, né, para armazenar informações que eventualmente precisam ser retransmitidas ou armazenadas fora de ordem. No caso aqui, o transmissor, ele tem os buffers dele, né, para armazenar informações que ainda não foram confirmadas. Então, essa expressão last byte sent menos last byte ACK, ou seja, é a quantidade de informação que ele tem na janela dele, né, e que ainda não foi confirmada, né? E aí ele vai associar isso a uma variável congestion window, ou seja, janela de congestionamento, esse Kong win que a gente está vendo aí, né? Então, a janela de congestionamento, ela tem que ser menor ou igual, né, na verdade, que a quantidade de bytes, né, enviados e ainda não confirmados, né? Então, o transmissor vai, essa variável Kong-Win, ou janela de congestionamento, ela é dinâmica. Na verdade, ela vai ser ajustada à medida do que vai estar acontecendo no interior da rede e que o transmissão TCP vai percebendo através das faltas de confirmação, né, ou através de confirmações duplicadas, como a gente vai ver. Tá? Então, na verdade, a taxa de transmissão que o receptor vai poder transmitir é dada pela expressão Kong win, que é a janela do transmissor, dividida pelo RTT, que é o trip time, né, que é o tempo de ida e volta, bytes por segundo. Isso é o que ele vai poder transmitir, né? Lembrando que a janela de congestionamento, ou seja, Kong-Win, é dinâmica e é ajustada em função do congestionamento percebido, percebido pelo transmissor. Tá? Bem, mas como então o transmissor percebe o congestionamento? Tá? Ele basicamente vai perceber o congestionamento, ou seja, vai supor que existe congestionamento através de evento de perda. Ou seja, ele vai
perceber que alguma coisa em algum roteador do caminho está complicada, através do estouro do temporizador, ou seja, a temporização se esgotou e ele não recebeu as confirmações, ou através de 3 confirmações duplicadas, ou seja, 3 confirmações para o mesmo pacote. Tá? Quando ele percebe um desses dois eventos, tá? Ou estouro de temporização, ou 3 ACTs duplicados, o transmissor TCP reduz a taxa de envio, ou seja, reduz a janela de congestionamento, tá? Sempre que um desses eventos ocorre. E como é que ele faz isso? Ele tem, então, 3 mecanismos para fazer isso. Um deles é o AIMD, né, que é, do inglês, aumento aditivo, tá, diminuição multiplicativa, tá, que a gente vai olhar já já. Depois tem o mecanismo de partida lenta e o mecanismo conservador após eventos de estouro de temporização. Bem, vamos falar, então, do decréscimo multiplicativo e crescimento aditivo do AIMD do TCP. Tá? O que é feito? Tá? Na verdade, toda vez, tá, que ele percebe, né, um evento de perda, como a gente disse antes, o que ele faz? Ele reduz, ele corta, né, ou seja, a janela de congestionamento pela metade após qualquer evento de perda. Tá? Então, e o crescimento aditivo, então, o que significa isso? A partir do corte, tá? A taxa de transmissão à metade, ele vai incrementando, né, a taxa de transmissão de 1 MSS, só para lembrar, MSS é a abreviatura de Maximum Segment Size, que corresponde a um segmento, né, da camada de transporte. Né? Então, ele incrementa a coguin de 1 MSS a cada round trip time na ausência de eventos de perda. Ou seja, ele vai crescendo, na verdade, a janela de transmissão dele, ou, se a gente preferir, a janela de congestionamento dele. E nessa ilustração, a gente vê, ao longo do tempo, nesse gráfico que está na parte inferior do nosso slide, a gente vê como, ao longo do tempo, a conexão TCP, a taxa de transmissão da conexão TCP se dá. Por exemplo, ali, a gente vinha, no início, né, dos tempos, com a conexão TCP aumentando, né, a taxa de transmissão até que aconteceu uma perda. Isso, nesse instante, a gente conseguia fazer a transmissão da informação a 16 kilobytes por segundo. Então, a janela de congestionamento foi reduzida à metade, caindo, então, para 8 kilobytes por segundo. A partir desse momento, né, a taxa foi aumentando de 1 MSS a cada round trip time, até que chegou lá a mais ou menos a 20 kilobytes por segundo, quando aconteceu novamente um evento de perda. E aí a janela de congestionamento foi reduzida à metade de novo, né? E ao longo do tempo, na verdade, a janela de congestionamento, ou seja, a taxa de transmissão que uma conexão TCP vai possibilitar, exatamente esse dente de serra que a gente vê, ou seja, ela vai crescendo, quando acontece uma perda, a janela de congestionamento é reduzida à metade, aí a taxa de transmissão vai aumentando gradualmente, de repente acontece um outro evento de perda, e novamente a janela é reduzida à metade. Bem, nós dizíamos então que nós tínhamos 3 mecanismos, né, que o TCP usava
para controle de congestionamento. O AIMD, que é o aumento aditivo, diminuição multiplicativa, que a gente acabou de ver. Nós temos a partida lenta e nós temos ainda um método conservador após eventos de estudo de temporização. Então, vamos ao segundo mecanismo que o TCP usa para lidar com congestionamento, a partida lenta do TCP. Tá? Então, quando, no início da conexão, do estabelecimento da conexão TCP, tá? A conexão TCP, a janela de congestionamento, ou Cong-Win, é igual a 1 MSS. Isso significa o quê? Que apenas um segmento é enviado, né, e o próximo segmento só vai ser enviado quando a confirmação a esse segmento enviado for recebido. Por exemplo, se eu tiver um MSS, ou seja, o tamanho máximo do segmento TCP de 500 bytes, né, e tiver também um RTT, quer dizer, o tempo de ida e volta, tá, do transmissor TCP até o receptor TCP de 200 milissegundos, a taxa inicial vai ser de 20 kilobits por segundo. Tá? Bem, a largura de banda, nesse instante que a conexão TCP inicia com essa taxa, na verdade, muito conservadora, ou seja, eu mando só um segmento e paro e fico esperando receber a confirmação, tá? A largura de banda disponível nesse instante pode ser muitíssimo maior que esse valor MSS dividido por RTT. Então, é desejável um crescimento rápido até que se atinja uma taxa considerável. Tá? Então, na verdade, essa partida lenta, ela de alguma forma é indesejável, mas o TCP faz isso para quê? Para sondar. Ele não sabe, na verdade, como é que está qual a largura de banda disponível nesse momento. Então, no início da conexão, tá, o que é feito? É aumentado, tá, a taxa de transmissão até que aconteça o primeiro evento de perda. Isso está ilustrado exatamente aí nessa figura, esse aumento, né, exponencial. Né? Então, no início da conexão, a taxa de transmissão aumenta exponencialmente até o primeiro evento de perda. Então, ali na ilustração à nossa esquerda, no slide à nossa esquerda, nós temos duas estações, estação A e estação B, né, que estabeleceram uma conexão TCP e, inicialmente, apenas um segmento é enviado. Esse segmento, ao ser confirmado, ou seja, após um RTT, tá, são enviados agora 2 segmentos sem confirmação. Tá? Esses 2 segmentos, quando confirmados, são enviados 4 segmentos. Quando esses 4 segmentos forem confirmados para a estação A, então serão enviados 8 segmentos. Tá? Então, isso faz com que, no início da conexão, a taxa de transmissão que inicia com a possibilidade de transmitir apenas um segmento cresça exponencialmente. Ou seja, a janela de congestionamento é duplicada a cada RTT, através do incremento de Cong-Win para cada AQ recebido, e isso faz exatamente essa coisa do crescimento da taxa exponencialmente. Resumo, então, a taxa inicial é baixa, mas cresce rapidamente e de forma exponencial. Bem, na verdade, tá, tudo que a gente falou até agora sobre o controle de congestionamento TCP é verdade. Só que nós omitimos alguns detalhes que agora já podem ser inseridos na nossa explicação. O TCP, tá, ele trata de forma diferente, tá, o recebimento de confirmações duplicadas, ou seja, de 3 AQs duplicados, do
evento de estouro de temporização, ou seja, o tempo que eu espero pela confirmação se esgotou e eu não recebi nenhuma confirmação. Tá? Ele trata esses dois eventos de forma diferente. Após 3 ACKs duplicados, na verdade, o TCP corta com o win pela metade. E a janela, depois desse evento, ela vai passar a crescer linearmente, ou seja, vai sendo aumentado de 1 MSS a cada RTT. Tá? Mas após o estouro do temporizador, a janela de congestionamento é reduzida para 1 MSS. Repara, quando eu recebo 3 ACKs duplicados, eu reduzo a janela de congestionamento a metade do que ela estava. Mas quando acontece o estouro de temporizador, ou seja, essa é uma situação, é considerado um evento mais drástico, a janela é reduzida para 1 MSS, ou seja, eu vou poder enviar apenas um segmento e vou ter que esperar a confirmação para poder enviar o próximo segmento. Nesse caso, então, após o estouro do temporizador, a janela de congestionamento é reduzida para 1 MSS, mas a janela vai passar a crescer exponencialmente. Não vai crescer linearmente, como no caso anterior. Vai crescer exponencialmente até quando? Até um limiar, que a gente vai ver que limiar é esse, e depois, a partir desse momento, ele vai voltar a crescer linearmente. Tá? Bem, qual é a filosofia que está por trás disso? Na verdade, o TCP considera que 3 ACKs duplicados indicam que a rede é capaz de entregar alguns segmentos, tanto que as confirmações duplicadas conseguiram chegar até ele, informando que algo chegou no receptor. E o estouro de temporizador, antes de 3 ACKs duplicados, é mais alarmante, é mais grave. Portanto, a ação deve ser mais radical. A janela de congestionamento, então, nesse caso, é reduzida para 1 MSS. Bem, que limiar é esse? Após o que, né, a taxa, né, de envio passa a crescer linearmente, né? É isso que a gente tem que discutir. Tá? Então, a verdade, a gente tem que responder o quê? Quando o crescimento exponencial deve mudar para linear? Tá? Na verdade, quando a janela de congestionamento atinge a metade do seu valor antes do estouro de temporização. Tá? Então, nessa ilustração, a gente vê, né, que, por exemplo, o limiar do primeiro caso é os thresholds, né, antes do estouro, né, a taxa de transmissão estava em 12. Então, qual vai ser, na verdade, o limiar? Vai passar para 6. Né? Então, esse limiar, né, os threshold, ele é variável. Com uma perda, o limiar passa a ser a metade de Conguin e imediatamente anterior à perda. Ou seja, nós vamos, então, a partir desse limiar, a taxa de transmissão vai passar a crescer linearmente. Antes do limiar ser atingido, a taxa de transmissão vai crescer exponencialmente. Tá? Bem, em resumo, o controle de congestionamento do TCP, ele é feito da seguinte forma. Quando a janela de congestionamento está abaixo do limiar, o transmissor está na fase de início lento e a janela cresce exponencialmente. Quando a janela de congestionamento está acima do limiar, o transmissor está na fase de evitar congestionamento
e a janela cresce linearmente. Quando chegam ACs triplicados, o limiar passa a ser o quê? A congruins dividido por 2 e a janela de congestionamento passa ao valor do limiar. E, finalmente, quando estoura o temporizador, o limiar passa a ser o quê? A janela de congestionamento dividido por 2 e a janela de congestionamento passa a ser de apenas 1 MSS. Esse é um evento que o TCP considera drástico, ou seja, estouro do temporizador. Por isso, ele reduz a janela de congestionamento para apenas um segmento. E aqui, finalmente, tem um resumo, né, que também pode ser em mais detalhes visto no RFC 2581. Tá? A referência está no nosso livro-texto, né, o que acontece com o controle de congestionamento do transmissor TCP. Tá? Então, essa tabela tem 4 colunas. A primeira coluna é evento, a segunda é o estado que ele se encontra, a ação do transmissor TCP e o comentário a respeito do que é feito. Né? Então, se o evento é uma confirmação recebida para dados ainda não reconhecidos e o estado é partida lenta, né? Então, qual vai ser a ação do transmissor TCP? Ele vai fazer a janela de congestionamento igual a janela de congestionamento mais 1 MSS, que significa o quê? Que ele está aumentando a janela de congestionamento dele, de 1 MSS. Então, se a janela de congestionamento já estiver maior que o limiar, ele passa para que estado? Ele passa para o estado de evitar congestionamento, ou seja, a partir daí, o crescimento da janela de congestionamento vai ser linear. Então, nesse estado, a cada dado que ele recebe, na verdade, ele cresce a janela de 1 MSS, e isso significa que ocorre a duplicação da janela de congestionamento a cada RTT, ou seja, nós estamos, na verdade, no crescimento exponencial. Se o evento que acontece é ACK recebido para dados ainda não reconhecidos e o estado que ele se encontra é evitar congestionamento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a janela de congestionamento dele igual à janela de congestionamento dele mais MSS vezes MSS dividido pela janela de congestionamento. Ou seja, ele vai fazer um incremento aditivo da janela, tá? De apenas 1 MSS a cada round trip time. Tá? O terceiro evento, né, é perda detectada por ACs triplicados, ou seja, ele detectou que alguma coisa está errada no interior da rede, porque ele recebeu 3 duplicatas da mesma confirmação. Tá? Qualquer que seja o estado, então o estado pode ser qualquer, tá? O que ele vai fazer? Ele vai setar o limiar para metade da janela de congestionamento, tá? Aquele threshold, para metade da janela de congestionamento, vai fazer congruin igual a limiar e vai setar o estado para o estado de evitar congestionamento. Tá? Qual é o comentário que se pode fazer sobre isso? Ele vai fazer a recuperação rápida, tá? Ou seja, implementa o decrescimento multiplicativo e concluir não cai abaixo de 1 MSS. Tá? Ele reduziu a janela à metade, né? E vai passar, então, o detalhe também talvez importante aí é que a janela, por mais que aconteça outra vez a triplicação, ela não cai abaixo de 1 MSS. O quarto evento é o estouro de temporização, tá? E aí, qualquer que seja o estado, né? O limiar cai a metade da janela de congestionamento, a janela de congestionamento passa a ser de 1 MSS, o máximo segment size,
e certo estado para partida lenta. Tá? E aí, nesse momento, ele entra na partida lenta. Tá? Bem, o último evento pode ser o ACK duplicado, também qualquer que seja o estado, ele vai incrementar o contador de ACKs duplicados para o segmento que está sendo reconhecido. Por quê? Porque quando ele recebe 3 ACKs, né, para o mesmo pacote enviado, ele vai ter que tomar alguma ação. Tá? Nesse caso, quando ele ainda não atingiu 3, ele acaba de receber um ACK duplicado, mas ainda não é o terceiro, o que ele faz? Ele mantém, tá, a janela de congestionamento e o limiar no estado que eles se encontram. Bem, com isso, na verdade, a gente terminou o curso de redes de computadores 1 e ao final desse curso, ao final dessa aula, vocês estão aptos a resolver os problemas, né, na parte lá de exercícios, problemas 26, 27 e 28. Nunca é demais lembrar que vocês devem ler o livro-texto, que vocês devem, em caso de dúvidas, recorrer aos tutores presenciais e aos tutores à distância que estão à disposição de vocês.